Dinheiro. Não podemos perder dinheiro, não podemos perder tempo, porque está complicada a nossa vida. Bom, o Brasil está vivendo um momento curioso, em que a gente está sendo apresentado a um gelo fino, que é o gelo fino das decisões envolvendo políticas públicas. E é interessante porque até pouco tempo atrás parecia que os vasos comunicantes não se comunicavam. Parece uma bobagem o que eu estou falando, né? Talvez até seja, mas enfim, os vasos comunicantes não se comunicavam. Você podia aumentar o juro e não ia ter consequência. Parecia. As pessoas ficavam com essa impressão. Baixa o juro, sobe o juro. Aí você começou a perceber que as coisas têm consequência. Mexe no petróleo, sobe o barril, não sobe o barril. E parecia que dava para ir tocando. E eu me refiro a um aprendizado de muito e muito tempo. E aos poucos a gente vai vendo que certas coisas não podem ser feitas. E mais, certas coisas já não são feitas, o que é um tremendo de um avanço. O Brasil conheceu alguns choques muito importantes na sua economia. Eu vou falar o choque do petróleo. Primeiro choque do petróleo, no início da década de 70, o preço do barril quadruplicou. Imagina um negócio desse, Fábio. O preço do barril sai de 1 para 4. Quadruplica. Não eram esses os números, mas quadruplicou de uma hora para outra. Como é que você faz? Importando 70% do seu petróleo, um grau de endividamento da economia brasileira alto, déficit na balança comercial e você toma um choque, o petróleo quadruplica de valor. Você desferrou, ferrou. Foi importante como aprendizado porque a gente começou a trabalhar o pró-álcool, que é uma coisa incrível. Você pega os números, Fábio, os números são impressionantes. A gente aumentou a nossa produção de álcool, eu até anotei aqui, em bilhões de litros, mas a gente saiu assim de 600 milhões de litros para 35 bilhões de litros. Olha que coisa fantástica, né? Foi o pró-álcool. Naquele tempo a gente conseguia dar uma resposta, digamos, industrial. Tinha um desafio grande, porque quem produz álcool é quem produz açúcar. O preço do açúcar era muito bom. Como é que você faz os produtores de açúcar produzirem álcool? Surgiu o programa é um sucesso. É uma coisa muito importante e o Brasil está aí com uma tecnologia nova. A gente foi conhecer outro choque do petróleo no final dos anos 70, início dos anos 80, que foi complicado, desajustou completamente a economia, já tinha desajustado antes. Desajustou completamente, entramos num ciclo de dívida, foi um inferno, a inflação foi um horror, o Brasil desandou. E aí a gente chega hoje, e toma um choque de petróleo. Não é um choque de petróleo daquele patamar, porque o choque de petróleo no final dos anos 70, se aquele primeiro eu disse que quadruplicou, no final dos anos 70 triplicou. Você imagina? Quadruplica, depois no final da década triplica. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. O barril do petróleo subiu, passou dos 100, chegou num patamar altíssimo e depois baixou, fechou abaixo de 100, subiu um pouquinho e fica ali. Isso com uma guerra, hein? Com uma guerra num grande produtor de petróleo e de gás. Dois insumos que para nós são essenciais, porque o gás russo permite a produção de fertilizante a um preço tão atraente que a gente traz de lá, atravessa os oceanos, chega aqui ainda mais barato do que produzir o fertilizante no Brasil. Bom, aí a Petrobras vai e reajusta o preço do petróleo na entrega às distribuidoras. Em outros tempos, e a gente já viveu isso, dava para segurar o preço artificialmente, mas a gente segurava o preço. E a bomba estourava como estourou. A Dilma fez isso, segurou o preço. E a bomba estourou no colo do brasileiro, do consumidor, do contribuinte, nós, das pessoas que vivem aqui. E nós pagamos essa conta. Estamos pagando até hoje essa conta. Ela criou um buraco de 40 bilhões de dólares. Um negócio assombroso, escabroso. A Petrobras virou a empresa mais endividada do mundo. É uma coisa incrível. Então a gente paga de um jeito ou de outro. Aí a gente
Agora, por responsabilidade, porque tem legislação, e a legislação é muito importante, tem uma lei de responsabilidade das estatais, não importa quem o presidente da República nomeie, e ele, quando sentar lá, e todos os conselheiros do Conselho de Administração respondem com os seus bens se produzirem uma irresponsabilidade, ou seja, se começarem a vender o produto mais barato do que o preço que eles compram ou do que o preço que podem vender lá fora. Simples assim. Basta essa lei e você tem a lei das SAs, e você tem a CVM controlando, e você tem a SEC americana controlando, que é a CVM americana, porque a gente tem as ADRs, né, que são as ações, entre aspas, da Petrobras, cotadas em Nova York, e você tem, enfim, um arcabouço todo para impedir a aventura. Então você tirou do governo um poder, digamos assim, de fazer uma política pública com o petróleo. Com o petróleo. Não pode fazer mais. Usando a Petrobras. Não pode fazer mais. Não dá mais para fazer. Simplesmente não dá mais. Tirou. Bum! Sumiu. E você tinha nessa história do gelo fino a que eu me refiro, você tinha um outro preço da economia, porque esse é um preço, né? O petróleo é um preço que atinge todos os outros preços da economia. O óculos que a gente vai comprar, o controle remoto que eu perdi nesse sofá, tudo isso foi transportado, né? Então o petróleo está em tudo, está nos alimentos, está em tudo, nos serviços. Turismo, imagina o turismo. O que as empresas aéreas vão fazer com esse novo preço de combustível? Vão reduzir voo. Então, se vai reduzir voo, vai ficar mais caro voar. Daqui a pouco viajar São Paulo para Brasília, Rio para Brasília, vai ser um preço quase proibitivo e vai ser um inferno. Bom, mas esse preço público, a gente descobriu que não é mais público. Não é mais público. Petróleo é um preço econômico, é um preço de mercado. O outro preço é o preço do dinheiro, é a taxa de juros, que aliás, hoje, né, é dia de taxa de juros, né, Fábio? É dia de taxa de juros, dia de Selic. Antigamente, a Selic, não chamava Selic, mas a taxa de juros que o Banco Central escolhia, podia mudar, o presidente do Banco Central não tinha autonomia, o presidente do Banco Central podia responder ao presidente da República, dava para fazer um acordo com o ministro da Economia, enfim, dava. Hoje, com autonomia e a responsabilidade do Banco Central, o Banco Central tem uma tarefa que é administrar e calibrar a taxa de juros para manter a inflação no centro da meta, enfim, tem os indicadores que o Banco Central domina. Então, esse também deixou de ser, digamos, um preço, um item que pode permitir uma política pública. E você vai tirando, assim, instrumentos do governo de acesso a preços da economia que ele jamais deveria, de fato, manipular, mas que no passado manipulava. Então a gente tem um avanço institucional muito grande. O governo não manda no preço do petróleo e o governo não manda na taxa de juros. Não manda na taxa de juros. Quem manda na taxa de juros são os executivos do Banco Central, que podem acertar, podem errar. Eles têm que projetar a taxa de juros com base nas informações e projeções, algumas que eles não detêm. Como é que vai ser o custo da guerra? Não sei. Então a taxa de incerteza, depois quando sai o juro lá na frente, aí vira tudo técnico de futebol, olhando para trás. Agora, quando o Brasil estava cantando o hino ao lado da Alemanha, Fábio, na Copa do Mundo no Brasil, você, que entende de futebol, achava que ia terminar 7-1 aquele placar? Imagina se a taxa de juros fosse ter que ser decidida na hora em que a gente estava cantando o hino, né? E fosse assim, quanto é que vai ser o placar? Ninguém ia falar 7-1. Se alguém falasse 7-1, você ia falar, você é mau brasileiro, vai para Cuba, vai para Venezuela, sei lá o que você vai fazer. Então, deixou de ser um preço que pode ser manipulado, manuseado e tal. O que não tira do governo a responsabilidade de ter que arcar com as consequências da taxa de juros e com as consequências do preço do petróleo. E a responsabilidade do governo aumentou muito, portanto.
ele perdeu o direito de fazer brincadeira com o dinheiro dos outros, que é o nosso dinheiro, e passou a ter que tratar das coisas com muita responsabilidade. Então, o habitante mais importante de Brasília, que é o presidente da República, que ocupa a sala mais importante de Brasília, no Palácio do Planalto, ele olha para a Rua Chile, no Rio de Janeiro, onde que é a sede da Petrobras, e olha para o prédio preto, envidraçado do Banco Central, e diz: eu não mando nesses caras, eu não posso fazer nada, o que eu faço agora? Então chama o Paulo Guedes, e aí o que a gente faz? E aí começa a discutir como é que a gente lida com isso. Lembrando que quando você podia fazer uma política populista com o preço do petróleo, você segurava o preço do petróleo para o taxista, né? Para o motorista de aplicativo, para o caminhoneiro, mas também segurava para o dono de barco bacana, para o dono de helicóptero, né? Para o dono de carro de luxo, segurava o preço para todo mundo. Então, aquilo que você fazia para o pobre, você fazia para o rico. Então agora, você tem uma oportunidade de discutir de forma madura, daqui para frente, como é que a gente faz política pública, a exemplo do auxílio emergencial, a exemplo do Bolsa Família, a exemplo dos programas habitacionais, como é que a gente lida com uma política pública que proteja os mais pobres, defenda quem mais precisa e deixe o resto da sociedade enfrentar as regras de mercado. A gasolina está 8, 9, 10, vai estar 8, 9, 10 para quem pode pagar 8, 9, 10, para quem não pode pagar 8, 9, 10 e precisa, como é o caso do caminhoneiro, como é o caso do taxista, como é o caso do motorista de aplicativo, desenvolva uma política pública para isso. Com que dinheiro? Com os dividendos da Petrobras, com os impostos, como queira. Mas é no âmbito do governo e não dentro da Petrobras. É no âmbito do governo e não dentro da taxa de juros. Segura a taxa de juros para a gente manter a atividade econômica em crescimento acelerado. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso quando a inflação vai subir em função do aumento do preço da gasolina. Então há um amadurecimento forçado dos governantes que podem falar o que quiser. O presidente da República falou em desapontamento com a Petrobras, falou que a Petrobras não teve sensibilidade. O presidente do Senado, que eu admiro, um político de qualidade, dizendo e cobrando a função social da Petrobras. A função social da Petrobras é dar lucro para o acionista. E o acionista, no caso, o principal acionista da Petrobras, que é o governo, tem 29% do capital, o BNDES Par tem 7%, o BNDES tem 1%. Pega esse dinheiro de dividendos e devolve para a sociedade. Agora, não pode punir o acionista da Petrobras, ele sabe, é advogado, bem formado, em nome de um discurso populista. Não pode. A Petrobras tem que estar blindada. Aí alguém vai dizer, bom, mas nesse caso não vale a pena ela ser uma empresa estatal. Ok, vamos continuar essa discussão? Vamos continuar essa discussão para saber o que a gente deve fazer, deve privatizar, não deve privatizar. Tem um candidato aí, o Ciro Gomes, dizendo que quando ele assumir, ele vai comprar todas as ações da Petrobras que estão no mercado e vai fechar o capital da empresa. Aí a empresa passa a ser do governo. Do governo. Quem quiser votar no candidato que diz que vai fechar todo o capital, tem um que já disse. Quem achar que as regras devem ser feitas numa outra linha, tem também candidato para isso. Então essa discussão tem que ser amadurecida nessa campanha. Que o Ciro defenda suas ideias, que os outros candidatos que defendem privatização, fatiamento da Petrobras, manutenção da Petrobras do jeito que está hoje, que esse debate aconteça. Agora, acabou a farra de meter a mão na Petrobras, acabou a farra de meter a mão no Banco Central. Acabou. Para nós isso é muito bom como sociedade, porque as instituições, leia-se, as leis, as estruturas, os órgãos de controle, eles ganharam muita força. Chegamos num ponto ideal? Não chegamos num ponto ideal, mas a gente chegou num ponto provavelmente de não retorno. Há muito o que fazer nesse campo, o Brasil tem muito a avançar, não há dúvida disso, mas só de ver que o presidente da Petrobras
não tem que falar sim, senhor, não, senhor, para o presidente da República, e sim para um conjunto de leis, entre as quais a lei de responsabilidade das estatais, que bota os caras com os bens indisponíveis, e todas as regras, aquilo é assim que tem que ser. Só de saber que o presidente do Banco Central pode tomar suas decisões mandatado, sem que alguém, o presidente, queira se reeleger e queira fazer populismo com taxa de juros, não me refiro especificamente a esse presidente, qualquer presidente. Isso é muito bom, isso é muito maduro. Agora, que a gente escolha direito, né? Que a gente escolha direito o presidente do Banco Central, que o Senado faça seu papel ao sabatinar o presidente do Banco Central, como deveria fazer com os ministros do Supremo, não faz.